Quantas vezes você já ouviu falar que cortar cabelo era uma questão de dom? Eu não concordo. Eu acho que tudo é uma questão de aprendizado. Eu vou te provar hoje que com a técnica certa, o jeito certo, qualquer pessoa é capaz de se tornar um especialista em cortes. Seja muito bem-vindo, aqui é o Papo Cabeleireiro. Eu sou Vinícius Rotondo, cabeleireiro especializado em cortes há mais de 23 anos. E aqui é o lugar onde você aprende a se tornar um especialista em cortes femininos e transforma a sua paixão em lucros. Sendo filho de cabeleireira, eu sempre acreditei que cortar cabelo era um dom. Eu cresci escutando isso. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que não. Todo mundo era capaz de aprender as coisas. Desde que você estivesse no lugar certo, com a técnica certa, com uma pessoa certa te falando as coisas que você precisava saber e que eram relevantes. Por exemplo, quantos professores de matemática você teve? Ou quantos professores de português você teve? Todos eles te ensinavam a mesma coisa. Só que às vezes você aprende mais fácil com um professor do que com o outro. Cortar cabelo não é diferente. A única coisa que fazia com que as pessoas achassem que era dom era porque não se tinha uma escola que preparasse direito as pessoas. Então, um aprendia com o outro, que aprendia com o outro, que aprendia com o outro. Não existia uma técnica, não existia uma regra para que você pudesse optar, eu gosto mais dessa ou eu gosto mais daquela. Foi se crescendo essa história de que cortar cabelo era um dom. Hoje em dia, somos capazes de aprender tudo. Quantas coisas você já aprendeu assistindo um vídeo? Quantas vezes você precisa saber a tradução de uma palavra e recorre ao Google, recorre à internet? Cortar cabelo não é diferente. A única diferença entre essas coisas que eu falei e cortar cabelo é que você precisa de prática. É informação que você adquire, pode ser via internet, pode ser com um amigo, pode ser com outro, mas assim, informação de qualidade, que tenha um passo a passo, um começo, meio e fim, para você saber se você está na primeira série, na segunda série, na terceira série. E claro, acompanhado disso, precisa ter um professor qualificado que te oriente quanto à coordenação motora. Por exemplo, eu posso ensinar você o que é uma casa, posso ensinar você o que é uma árvore. E você pode ir lá e tentar desenhar. Você precisa de ter coordenação motora fina para isso. Tem pessoas que conseguem fazer isso com uma habilidade natural, parece que ela já nasce sabendo fazer aqueles desenhos, tem uma facilidade maior, mas todas são capazes de aprender. Essa conversa de que cortar cabelo é dom, talvez apareça mais em quem tem super habilidades ou uma coordenação motora fina um pouquinho aprimorada, que já nasce sabendo. Entender que cortar cabelo não é dom traz uma liberdade enorme. Você passa a ter segurança na hora de fazer qualquer corte de cabelo e sai dessa conversa de copia e cola. Sai desse medo que você tem de fazer coisas novas. Você realmente compreende o que está acontecendo. Mas assim, você precisa entender o processo com a técnica certa, entender que existe um passo a passo. Depois que você entende isso, você é capaz de aprender a fazer qualquer corte. E não só aqueles que foram copiados, que você viu alguém fazendo. Isso faz sentido para você? Depois que eu compreendi que cortar cabelo não era dom e sim uma questão de técnica, eu fiquei muito mais seguro para atender as minhas clientes. Eu via um corte que ela me mostrava, eu não ficava com medo e nem ficava falando assim para a secretária, não marca se for cabelo curto, não marca se for Chanel. Eu não preciso saber qual é o desejo do meu cliente. Eu entendo que eu sou capaz de fazer. E uma das melhores coisas, a coisa mais libertadora para quem corta cabelo, é que você não tem medo. Você olha para aquele cabelo saindo e você tem orgulho do que fez. É como se você soubesse ler, entende? Quando você lê um texto, você consegue olhar e ver a sequência de cada uma daquelas letrinhas que está ali e você consegue reproduzir, compreender e o mais importante, interpretar. Eu não julgo se você aí acredita que ainda é dom. Pode ser que você ainda acredite. Eu demorei um tempão para entender sobre técnica, sobre aprendizado e me libertar desse negócio de que eu não era capaz porque eu não tinha nascido com o dom. Se você continuar com essa ideia de que cortar cabelo é dom, eu lamento muito, porque você sempre vai buscar coisas prontas, coisas fáceis, coisas rápidas e lamento te informar. Alguém tem que te contar. Você não vai ser um especialista, não vai ter a segurança que você deveria ter quando corta um cabelo e lamento, mas você não vai sentir o prazer que eu sinto quando eu vejo minha cliente indo embora e principalmente indicando outras. E talvez essa sua crença limitante seja o que está te impedindo de crescer. Então, se isso faz sentido para você, segue aqui no vídeo que eu vou te dar o passo a passo. Pelo menos os primeiros passos, aquilo que sempre quis ouvir
e nunca me falaram. Agora você tem a oportunidade de escutar o caminho certinho. Você sabe se você está na primeira série, na segunda ou na quinta série? É claro que você não sabe. Nunca ninguém te contou. Para mim também não contaram. Mas eu vou te contar por onde você começa. Qual é o primeiro passo que você tem que dar para começar o teu aprendizado. Não é lá pelos cabelos curtinhos, não é pelos repicados, ou aqueles coloridos, ou aqueles que você vê passando, ou que te trazem no Pinterest. Aqueles são cabelos já prontos, de alguém que já trilhou este caminho. Você acha que as pessoas começam fazendo cortes curtos ou usando a máquina? É claro que não, mas você tem que estar disposto a passar pelo processo. Comece pelas divisões, pelas linhas horizontais. Você sabe o que é uma linha reta? Tenho certeza. As pessoas, quando começam o processo de cortar cabelo, às vezes é em casa, às vezes é num amigo, às vezes é numa amiga, penteia aqueles cabelos retinhos e fazem aquele corte reto, bem comprido, para não ter problema de cortar muito curto e se arrepender, ou um lado ficar diferente do outro. Depois que você aprendeu a fazer as linhas retas, sólidas, você começa a se arriscar com cabelos um pouquinho mais repicados, talvez uma franja, talvez um repicado aqui na frente, começa a mesclar as linhas que antes eram só as horizontais, agora você começa a incluir as diagonais. As diagonais para trás, por exemplo, fazem aqueles cortes clássicos e tão comuns, aqueles em V, por exemplo. E as formas podem ser as formas sólidas, aqueles cabelos que não são repicados, que são todos inteirinhos. Como se faz isso, Vini? Quando a gente encosta o cabelo na pele, nas costas da pessoa e faz o corte. Isso ajuda a nos nortear. Assim começa a ser mais fácil. Depois que você já está bom nesse processo, você começa então a elevar a sua mão, começa a fazer então os graduados, depois disso os repicados e depois disso, por que não misturar todas as formas, misturar todas as linhas e por que não todos os acabamentos. São eles os acabamentos que te dão personalidade, que te dão não, né? Que dão personalidade ao seu trabalho, que te torna exclusivo e que as pessoas indicam o seu trabalho. Mas isso é uma questão de tempo. Você está disposto a passar pelo processo? Do lado de cá, eu não sei qual é o teu nível, qual é a tua série. Se você está começando ou se você já está craque nisso. Eu não sei se você já corta ou se você ainda quer cortar. Eu não sei o quanto em qual lugar você está nessa fila. Então, o passo a passo é muito importante. Se você já faz cortes retinhos, já pode pular um pouco mais para frente. Se você ainda tem insegurança em pentear, então vamos começar por este passo. Eu não estou falando de ter ferramentas caras, não estou falando de você ter ferramentas exclusivas, não é nada disso. Comece pelo básico, comece pelo uma tesoura, um pente de qualidade. E para você que deseja se tornar um especialista em cortes, eu vou encurtar o caminho. Você não vai precisar fazer todas aquelas faculdades que eu fiz, várias e várias, que eu não vou citar aqui o nome, mas vocês entendem quais são, né? De 5 dias, de 10 dias, fora do país, que a gente sai de lá parecendo que sabe menos do que quando entrou. Volta para o salão, volta para sua cadeira, fazendo as coisas que a gente sempre fez porque não compreendeu de verdade. Mas não te preocupa, eu vou citar aqui alguns erros graves que vocês não devem cometer. Se vocês só não fizerem esses erros, vocês já vão estar um passo à frente, tenho certeza. A primeira coisa, não usem ferramentas de baixa qualidade, não usem coisas ruins. Mas a primeira de todas as lições que eu quero que vocês entendam é: não pulem etapas. Não pulem etapas. Entendeu essa parte? Volta um pouco. Não pule etapas. Não adianta você querer fazer um curso super renomado, com um cara super especialista, caríssimo e não sei o quê, se você não tiver um passo a passo. Ele não tem tempo para voltar às casas que ficaram faltando para você. Então, entenda qual é o ponto que você está, para você partir daquele ponto. Não sei se eu me fiz entender, mas se você hoje não passou da primeira série, não adianta você entrar na faculdade. Mesmo que você almeje ser médico, mesmo que você almeje ser dentista ou qualquer outra profissão, você precisa passar por todas as fases. Senão você vai entrar lá na faculdade e vai sair com a sensação de que não aprendeu nada. Então, a dica mais importante e o erro mais grave é você pular etapas. O segundo erro que as pessoas cometem gravemente é assim: vocês têm vários mentores, várias pessoas. Essas pessoas tiveram muitas experiências e elas não têm nenhuma má intenção, elas têm total boa intenção em te ensinar, de acordo com os olhos dela.
Por exemplo, eu falei antes sobre professores, né, de português, de matemática. Tenho certeza que você só aprendeu determinada coisa com aquele professor. Significa que uma outra pessoa que não teve um professor não possa ter aprendido ou não possa discordar de você de que aquele é melhor ou é pior? Escolha aquele que fala a sua língua, aquele que você se identifica. Escolha este e siga este mentor. Se você acredita que a técnica dele é legal, escute ele. Não fica misturando as coisas, porque senão isso acaba confundindo a nossa cabeça mais do que ajudando. O terceiro erro, que eu acho gravíssimo também, é a falta de treino. Você precisa dedicar um tempo expressivo, não de vez em quando, não, eu vou fazer ali quando eu não tiver outra coisa para fazer. Não, dedique um tempo, marca 1 hora, meia hora, 2 horas, quanto for importante para você. Mas quando você for fazer, que o faça decentemente, que o faça de verdade, concentrado, como se aquilo realmente fosse importante, porque é a sua profissão. Então, dedique tempo para o treinamento. A informação você pode ter no online, mas o treino, a habilidade, depende de você aí, fisicamente. Então, não desperdice isso, não ignore o treino. Vou contar para vocês uma história. Quando eu comecei, a minha mãe, isso aqui não é sacanagem aqui pro vídeo não, isso aqui é uma verdade. Talvez até nem a Dani, que é minha coprodutora, talvez ela não saiba. Mas eu vou contar aqui para vocês e ela vai escutar pela primeira vez. A minha mãe dizia pra mim o seguinte: Vini, você precisa fazer outra coisa, porque você não tem coordenação nem pra bater palma. E é real, ela dizia isso pra mim. E ela tem um cabelo muito grosso, cheio, cacheado e tal. E eu fui aprendendo, eu fui treinando, porque eu sempre fui muito dedicado, eu fui sempre obstinado, eu queria fazer aquilo de um jeito certo. E eu passei pelo processo, eu aprendi com os melhores, eu me dediquei aos treinos e hoje, por incrível que pareça, pode ser até uma pirraça minha. Ela tá com o cabelo branco hoje porque passou-se muito tempo desde que ela falava isso. E ela me pede: Vini, me faz uma escova hoje. E eu falo que não faço. Ela adora que eu faça escova, de vez em quando eu faço no cabelo dela, mas para ela apagar a língua dela. Hoje eu tô com a agenda lotada, graças a Deus eu não tenho tanto tempo, mas eu até poderia dar um jeitinho e fazer uma escova para ela, mas hoje, para ela apagar a língua, eu não faço. E eu tenho coordenação para fazer muito mais do que bater palma. Quem é que não tinha coordenação aqui? Você pode ver, se eu realmente acreditasse que cortar cabelo era dom, hoje eu não estava aqui, não seria um especialista, não tinha minha agenda cheia, a minha mãe não ia ficar pedindo para eu fazer escova nela. E agora eu tô aqui, já repassando meu conhecimento, dedicando meu tempo nas minhas folgas para repassar conhecimento, algo que eu achava que eu nem conseguiria aprender. Porque se eu acreditasse que era dom, como é que eu ia poder ter uma técnica? Como é que eu ia poder acreditar de verdade que eu tinha um mentor, que eu tinha um passo a seguir? Se você acredita nisso, vem comigo, eu vou te ensinar a fazer os caminhos que eu fiz. Se cortar cabelo fosse dom, eu não teria chego até aqui. Foi o estudo, a prática e a mentalidade que me tornaram um especialista de cortes e me fizeram ter a agenda cheia como eu tenho hoje. E se eu conseguir, você também consegue. Eu sei que você quer se tornar um especialista, é por isso que você está aqui. Chegou até aqui é porque você já é diferenciado e quer se tornar referência aí na tua cidade. Mas olha, infelizmente as minhas turmas estão encerradas. Mas aqui na descrição do vídeo tem um link onde vai te levar para uma sala de espera. Lá você vai receber conteúdos exclusivos que você já pode ir colocando em prática aí na sua cadeira. Então não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até mais!